Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Aqui você sabe, aqui você conhece histórias, ouve muitas histórias especiais e a cada episódio eu me surpreendo, eu choro, eu levo mais alguma coisa para casa, com certeza, e você também. Então, se você já está me seguindo, aproveite, compartilhe essa entrevista. Se não está, clica aqui, ative as notificações para você receber uma mensagem quando chegar um novo episódio. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu vou tentar trazer ele de uma forma leve. Quando uma mulher fala sobre a questão do câncer, ela mexe com toda uma família. E agora tem uma rede, mas não só para mulheres, para homens também, que é um grupo de mulheres, são 6 médicas oncologistas, elas formaram Elas Oncologia. Eu estou recebendo aqui hoje apenas 2 desse grupo e elas vão contar um pouco dessa história. Eu estou aqui com a Juliana Alvarenga e também com a Alissa Miranda. Sejam bem-vindas ao meu podcast. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Para a gente não sair errando, quem que está faltando aqui, né? Para falar o nome delas. Sim, não, com certeza. Falta a Aurenívia, a Caroline, a Carla e a Camila. Quando eu as recebi, eu achei que elas tinham uma clínica e elas recebiam. Não, por enquanto não, mas é o sonho, né? É um projeto. Vamos falar, que tem essa ideia. Esse é o projeto. E vocês já eram amigas? Sim, assim, eu e a Alissa, sim. E eu já conhecia, na verdade eu conhecia todas as meninas. E conhecia a Alice e a Camila. E aí acabou que a gente foi no evento de lançamento de uma droga, de um novo remédio até para câncer de mama, câncer de pulmão, entre outros. E aí nesse evento a gente criou um grupo de WhatsApp. Pra gente se falar melhor. Só por afinidade, pra vocês se falar melhor começaram. ali dentro do grupo, ali dentro no dia do evento, a que horas que a gente vai tomar café, que horas que a gente vai descer pro jantar. Porque tem a questão do transfer também, né? Então tem o transfer para um lugar X, o transfer para o lugar Y. Então a gente falou, vai comunicar melhor se a gente tiver um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. E aí esse grupo inicialmente se chamava... Era só para fofocar. Não, se chamava Ricas, só que não. E a gente falava... Mas ué, como assim? Quem é médico é rico. Ah, coitado. Não é não? Rico de Coitado. De amor. De amor, né? De amor, de coisa para estudar, de coisa de trabalho. E aí a gente tinha um grupo que a gente falava de promoção. Ai, a Zara tá tendo promoção. Depois do evento, ele virou um grupo aleatório, né? Inicialmente, ele veio como um grupo para a gente se comunicar no evento. Aí, eu, Ju, Carol e Camila, a gente já se conhecia. Eu não conhecia nem a Aurenívia, nem Carla. Todas moram aqui no Espírito Sim, Santo. todas. E aí, depois, virou um grupo de WhatsApp de 6 mulheres. E aí você pode imaginar. Todas oncologistas. Todas oncologistas. E vocês tinham essa riqueza de amor, de conhecimento, que decidiram se dedicar a transformar isso numa rede. Vocês fizeram... tem um programa de tratamento com esses pacientes? Como é que é isso? Aí a gente foi num outro congresso, né? Esse evento inicial foi um lançamento de um remédio, onde a gente se conheceu. E aí depois teve o congresso da Sociedade Brasileira de Oncologia. E aí nesse congresso a gente foi para uma palestra sobre lideranças femininas. Lá dentro do congresso, que foi palestrado pela doutora Angélica Nogueira, que hoje é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, e a doutora Clarissa. E aí nessa palestra a gente se olhou e falou, bom, a gente podia transformar o nosso grupo de WhatsApp, onde estamos nós 6, em algo que a gente possa fazer, algo para os nossos pacientes, para a gente, como profissional, dentro de um mercado de trabalho. E aí a gente veio trabalhando em cima dessa ideia. O congresso foi em novembro. Isso. De 2022. De 2022. Isso. E o Elas nasceu em julho de 2023. Nossa. Porque assim, a gente pensou no que a gente poderia trabalhar a mais para os pacientes, né? Assim, a gente hoje trabalha tratando a doença. Só que a gente sabe e entende que é muito mais do que isso. Verdade. Né? É muito mais.
Então, a gente falava assim, vamos tratar o restante, vamos tratar o antes, vamos falar de prevenção, vamos falar de impacto que o tratamento causa, tanto físico quanto emocional, e vamos falar também do depois, né? Porque a gente tem aqueles pacientes, hoje esse é um termo até que vem surgindo na oncologia, que é o sobrevivente, porque graças a Deus que conseguiu a cura, que nós estamos curando mais pessoas, né? Ou se não, prolongando mais a vida daqueles pacientes doentes. Então, a gente precisa falar de vida pós-diagnóstico, né? Então, o Elas, na verdade, nasceu para isso. Para não falar só, não é só doença, é tudo. É o entorno. Aliás, na rede social de vocês apresentam como uma jornada. É uma jornada. Exatamente. Uma jornada que pode ser fácil, não precisa ser tão difícil, pode ser leve. E eu fico pensando, porque receber o diagnóstico de câncer não deve ser fácil para ninguém. Para o paciente, para a família, não deve ser fácil. E como transformar esse diagnóstico numa jornada leve? Então, acho que principalmente você precisa ter alguém, né? Ter apoio. Porque, assim, passar por um diagnóstico, por um tratamento sozinha, é muito difícil, né? Então, assim, a gente dar as mãos e caminhar junto com os nossos pacientes, ajudar a rede de apoio do paciente. Porque, assim, não é só... O câncer ele não é uma doença só do isolada, doente. né? Exatamente. Você trata só o paciente. Quando você fala ajudar a rede de apoio, o quê? Trazer esse familiar, porque trazer esse essa familiar, pessoa. ele adoece também, muitas às vezes. Ah, verdade. Que a gente precisa, então, assim, na verdade, abraçar todo mundo. A gente precisa cuidar de quem cuida, na verdade, né? E vocês têm esse cuidado? Isso. Aí a ideia a jornada todo esse caminhar do paciente, né? Mesmo antes da doença. Então, a gente tem também o objetivo de fazer com que as pessoas identifiquem e entendam quais são os fatores de risco que elas podem evitar a fim de não terem o câncer ao longo da vida, né? Então, mudança do estilo de vida, alimentação, atividade física, etc. E aí a gente faz todo esse acolhimento do diagnóstico durante o tratamento realizam e no palestras pós. também preventivas? Para poder... Sim. Quando eu recebi a pauta, assim, que a gente pensou, Elas Oncologia, eu pensei que vocês só cuidassem de mulheres com câncer. Mas não, vocês cuidam de homens de 0 a 100 anos. De zero, não. Zero não. De 18. Adultos, jovens. Desculpa. Adultos, não, porque a gente não faz oncopediatria. Oncopediatria, tá. Isso. Só adultos, homens e mulheres. Homens e mulheres. É porque, assim, o Elas, na verdade... quer dizer da gente, elas, as oncologistas, mas a gente atende todos os públicos. E eu vou puxar para o lado um pouco das mulheres, né? O câncer de mama mais divulgado, mais alertado, mas hoje em dia eu vejo também uma atenção também com relação ao câncer de ovário. A gente pode colocar aí que também tem uma atenção maior e que outro tipo de câncer, além do de mama e o de ovário, as mulheres devem ter atenção? Eu acho que além do de ovário, o câncer de colo de útero, né? Porque hoje a gente tem uma vacina, né? Que é a vacina contra o vírus do HPV, que é o principal fator de risco para o câncer de colo de útero. E essa vacina é uma forma de prevenir a doença. E é uma vacina disponível no SUS. No SUS, né? A rede pública disponibiliza essa vacina e muitas pessoas não tomam, né? Muitas, bastante. Infelizmente, assim, a nossa adesão à vacina do HPV é muito baixa. É muito baixa e é uma vacina ofertada ainda na infância, né? Então, uma vacina aqui no SUS, ela está para 9 a 14 anos de idade, tanto para meninos quanto para meninas. Então, a gente precisa trabalhar bastante a cabeça dos pais, porque por ser uma doença associada a um vírus HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, existem muitas famílias que ainda alguns estigmas de que o meu filho não tem relação sexual. Porque assusta um pouco a questão de ser 9 anos. Exato. Por que tão cedo? Por que precisa tomar essa vacina tão cedo? Por que o meu filho, que nem relação sexual ainda tem, vai precisar de tomar uma vacina? Mas é porque quanto mais cedo, mais antígeno, quando você faz a vacina, mais você cria antígeno, mais você cria imunidade, anticorpo, na verdade, né? Falando antígeno, mas é anticorpo. Mais anticorpo você cria naquela criança, e aí mais
mais capacidade ela tem de se defender quando ela tiver contato com o vírus, porque em algum momento da vida ela vai ter contato com o vírus, né? Não precisa ser só porque ela ainda não tem relação sexual. Então, isso é um estigma que a gente precisa quebrar para que essas crianças sejam vacinadas, né? E aí a gente consegue, imagina, a gente conseguir acabar com a doença. Assim, a gente tem países, por exemplo, na Europa, que eles tiveram reduções drásticas de câncer de colo de útero. Lembrar também que HPV não causa só câncer de colo de útero, né? A gente tem câncer de vagina, de vulva, canal anal. A gente também está tendo um aumento do número de cânceres de cavidade de orofaringe, que também está relacionado ao HPV. Então, assim, previne outros tipos de câncer também, a vacina. E quando a gente fala assim, meninas e meninos, os meninos também devem tomar essa vacina, né? Com certeza. Sim. E quando a gente fala sobre o masculino, quer dizer, que tipos de câncer também devem ser alertados e prevenidos para os homens? Então, a gente tem o câncer de próstata, né? E hoje também, eu acho que tanto para homem quanto mulher, a gente está tendo um aumento na incidência de câncer coloretal. Intestino. Né? Que está relacionado principalmente a hábitos de vida. Né? Assim, a falta de atividade física e a uma má alimentação. Né? Isso está muito relacionado a câncer de colo retal. E o câncer de colo retal, a gente também tem exame de rastreamento. Então, assim, é um câncer que ele é rastreável. A gente, a partir dos 45 anos, a gente tem a colonoscopia, que deve ser feita em todas as pessoas, né? Para você ter uma noção. A recomendação antes era a partir dos 50. Então, a gente, como esse estilo de vida está pior, a gente tem visto pacientes mais jovens tendo câncer coloretal. A gente precisou diminuir para 45 anos. Então, agora a partir de 45 anos? A partir de 45 anos. Para rastreio de câncer de colo. E quando a gente fala sobre o câncer de mama, a gente pensa até que as pessoas têm acesso. E ainda temos um problema na saúde pública com relação aos exames, né? Uma mulher, para poder agendar uma mamografia, demora muito tempo. Né? Assim, e aí, que caminhos? Existe uma orientação? O que vocês procuram levar para a população em geral? Né? Assim, tem a população que tem acesso, mas não marca o seu exame. Que a mulher deve fazer a partir de que idade? 40 anos. 40 anos. Eu até comecei antes. Não sei, acho que eu fiquei na minha cabeça. Antes de eu ter o terceiro filho, eu falei assim, com 37, eu achei melhor eu já começar a fazer meu exame e não parei mais. Certíssima. Sabe quando se deixa mais tranquila? Eu coloquei na minha rotina de exames no início do ano. Preventivo, o check-up, sabe, tudo aquilo, e coloquei. As pessoas deveriam também colocar isso como rotina, não? Normalmente os pacientes colocam muito na época do aniversário, né? Tipo assim, no mês do meu aniversário é o mês que eu tenho que fazer. Eu não botei, não. Porque se eu tiver que ter uma notícia ruim, não quero no mês do meu aniversário. Não, tá certo. Eu escolhi um mês, abril. Aí eu faço nesse mês. Não, e assim, o câncer de mama, assim, ele é uma grande preocupação, porque assim, se você for parar para pensar, uma entre cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, assim, para e pensa em 8 mulheres que são importantes na sua vida. Uma delas vai ter câncer de mama, de acordo com as estatísticas. Então, é muita coisa. Por isso que, assim, câncer de mama tem um mês dedicado para falar de câncer de mama, porque a incidência ainda é muito alta. E, igual você falou, assim, a gente tem na rede pública, infelizmente, uma dificuldade de acesso ao diagnóstico. Sim. Então, assim, eu trabalho na rede no SUS, e às vezes, assim, a gente chega com pacientes e elas falam, assim, como demorou para elas chegarem na gente. Nossa. Que assim, nós ainda, a oncologista ainda é a ponta final ali. O tempo que ela levou para ela conseguir marcar o seu exame. Depois que ela é diagnosticada com uma alteração no exame, o tempo que ela levou para conseguir fazer a biópsia e depois o tempo que ela conseguiu, com a biópsia na mão, de passar com o mastologista. Isso demorou quanto tempo? Às vezes tem pacientes que demoram 1 ano para fazer isso. Nossa, mãe. Entendeu? Então, assim, muito triste essa realidade. Porque, assim, é toda uma cadeia. E, às vezes, esse tempo... E uma cadeia depende da outra. Né? Então, assim, ela só vai chegar no oncologista se ela fez a biópsia. Sim.
E aí ela só vai fazer a biópsia se ela tem um exame. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, não dá para ela já de cara e agendar. Esse tempo é longo e pode levar até a morte, né? Se, dependendo do tamanho. Sim, e às vezes, assim, dependendo de a gente tem tumores, né, que os tumores de mama são diferentes, são tem vários tipos. E tem alguns que são muito agressivos. Então, assim, às vezes essa paciente, no tempo que ela espera, essa doença está crescendo. Nossa. E o tumor que a célula está se multiplicando e, às vezes, infelizmente, ela pode chegar até já com metástase. Quando a doença se espalha. Agora eu fiquei pensando aqui, conversando com vocês, eu imagino assim, a alegria de um paciente que recebe o diagnóstico, o resultado que está curado, né? E tem um período lá para que ele realmente seja colocado, né, como cura. Mas a alegria de vocês também deve ser grande, né? Ah, demais. Vocês comemoram? Demais. Com certeza. Porque a gente pode achar que vocês são bem frios. Assim, né? Tudo é mais um, né? Mais um. Como é que funciona isso? Como é que é esse amor, né? Da mulher, da mãe, da filha, né? Assim, e que vê uma mulher, um paciente recebendo essa liberação, assim, como é que é? Para mim é sempre muito emocionante. Eu inclusive, fico emocionada real, às vezes. Tem algum caso que você lembra? É um caminho muito longo, né? É um caminho muito longo. O caso que mais me marca sempre é um caso, logo que eu cheguei aqui em Vitória, em 2019, eu tive que responder um parecer. Eu era assistente de uma médica, de uma oncologista daqui, de Vitória, a doutora Kitia. E aí eu fui responder um parecer numa parte. E era uma menina de 14 anos. E aí eu falei, não tem aquela coisa do acima do 18? Uhum. Aí eu falei, como é que eu vou responder um parecer de uma menina de 14 anos? Mas minha chefe mandou, eu fui, né? E a menina tinha 14 anos e era um câncer de ovário. Mas não era um câncer epitelial, era um germinativo, era um teratoma. E aí eu lembro quando eu entrei no quarto, ela tinha um cabelão assim grande. E aí ela falou, doutora, ano que vem é minha festa de 15 anos. E eu preciso ter cabelo para estar na minha festa. E aí eu fiz os cálculos, né? Assim, eu conheci ela em setembro, a festa era em abril. Aí eu falei, não vai ter jeito na sua festa. Mas na festa de 16... Vai estar maravilhosa. Nós vamos trabalhar para a festa de 16. Enfim, começamos o tratamento. Foi muito complicado o tratamento dela. Ela fazia ascite, a barriga enchia de água, perdeu o cabelo. Tentei colocá-la na fila de transplante, a doença piorou. E aí a gente, enfim, estudando o caso dela, tá junto, doutor Leonardo Orletti, que é cirurgião. Um dia eu liguei para ele e falei, Leonardo, a gente vai ter que operar essa menina de novo, porque a doença está crescendo e a quimio não está resolvendo, não sei o que a gente faz. Já era a 4ª cirurgia. E aí ele falou, então vamos. Assim, meio que pro tudo ou nada, medida heróica. E aí sentei com a família, falei, a cirurgia é extremamente agressiva, mas é o que a gente tem, a quimio não está funcionando, ela já estava na 3ª quimioterapia. E aí operou. Tirou tudo? Tirou toda a doença. Uhum. Isso foi 2019. Mas precisou, desculpa, eu não tenho conhecimento, mas assim, tira o ovário, tira tudo? Útero, ovário, tudo. É uma menina, então, por isso muito agressiva, né? Muito agressiva. Ela já tinha feito essa cirurgia a princípio. Essa cirurgia que eu tô falando agora foi a 4ª cirurgia dela. E aí, assim, depois dessa cirurgia, ela foi melhorando. E hoje ela tá, assim, 18 anos de idade, estudando para fazer medicina. Falou que quer fazer oncologia. Eu fui na festa de 16 anos, o pai cantou, ela de cabelo, o cabelo já tá aqui. Então, assim, ela, sem dúvida, é a paciente que mais me marca até hoje. Até hoje ela vai comigo, uma vez por ano, ela passa comigo. A família é muito querida. Mas, assim, é um caso que eu encontro com ela, eu choro no consultório. É mesmo? E você, Juliana, tem? Eu acho que assim, eu tenho um caso de uma paciente que ela descobriu o câncer de mama na gestação. E aí ela teve a filha dela, já estava mais no final. E aí eu tive que falar com ela que ela não ia poder amamentar. Porque ela precisava começar a fazer quimioterapia.
E a químio passa no leite materno, então, assim, é doloroso, porque assim, você se coloca, assim, a gente acaba se colocando, uma menina jovem, da minha idade. E não pode começar o tratamento na gestação, né? Pode. Pode? A gente faz, tratamentos. porque ela já estava bem no final. Tá. E aí, assim, na verdade, ela teve, a filha dela nasceu, e aí eu chegar e falar assim, olha, você vai chegar em casa hoje, você vai dar de mamar para sua filha e você vai curtir esse momento, porque a gente ainda tem a questão da preservação da função ovariana, que você não sabe se a paciente vai permanecer fértil, né, por conta da quimioterapia, se ela vai conseguir ter uma outra gestação. E aí eu falei com ela, você vai curtir bastante, porque a partir de amanhã a gente vai ter que dar remédio para secar o seu leite, você vai ter que enfaixar a sua mama para, né, diminuir o estímulo para a gente poder começar a sua quimio. E meu Deus. É difícil você falar para uma menina, né, tirar, porque às vezes assim, a amamentação para muitas mulheres é uma realização para muitas mulheres. Exatamente, é uma realização. E aí ela começou a tomar o remédio, enfaixou as mamas para poder parar de produzir leite. E aí a gente começou a quimioterapia e ela teve com quimioterapia que a gente chama de resposta patológica completa, porque assim, a gente fez uma quimioterapia neoadjuvante, que é aquela que a gente faz antes da cirurgia. Ela tinha um tumor triplo negativo, que é um tumor agressivo de câncer de mama. E a resposta patológica completa é quando você faz a cirurgia e não tem mais tumor. Então, quando ela fez a cirurgia, já não tinha mais nada. E hoje ela está em segmento, maravilhosa, linda. Mas, assim, foi logo quando eu tinha voltado para a Vitória também. Então, assim, foi difícil ter que falar isso com ela. Né? Você fez a sua residência onde? Eu fiz em São Paulo, no IBCC, que é o Instituto Brasileiro de Controle. Você achou que ia ficar lá? Não, você queria voltar. Eu sempre soube que eu ia voltar para Vitória. Porque, olha só, deixa eu até contar um caso curioso. Juliana tem mais 4 irmãs. Imagina, os pais dela tiveram 5 mulheres. 4 dessas 5 médicas. Isso. A outra é o quê? Então, as minhas irmãs mais velhas são gêmeas. Uhum. E aí, uma é ginecologista obstetra, que é a Jaqueline. Que já acompanhou os meus 3 partos. Jaqueline. A Janaína, que é geriatra e paliativista. Uhum. Depois dela vem a Josiane, que é a do meio, que ela fez direito. Ela fez o direito. Ela fez direito. E ela aí, aguenta vocês? Aguenta. Ela é quase médica. Como advogada, como eu, né? Como advogada, ela é uma boa médica. Ela é quase médica. Entendeu? A gente brinca assim. Entendi. Como advogada, ela é uma boa médica. E aí depois vem a Janine, que vem antes de mim, que é a patologia. Você é a eu sou a caçulinha. E ela é o quê? Ela é patologista. Uhum. E eu que sou oncologista. Mas na sua casa também é assim, Alice? É. Todo mundo médico? Na minha casa, os meus avós são médicos, os 2 são obstetras. O meu irmão é ortopedista. Uhum. A minha tia é oftalmo e o meu tio mastologista. Caramba! Os meus pais não são médicos, minha mãe é dentista, meu pai é empresário, não é da área da saúde. Quem mais? Só, e uma tia fez letras, mas enfim. Nossa, imagina, o assunto é só também. Quando vocês almoçam no domingo, por exemplo. Só. Não, a gente fala que até uma amiga das minhas irmãs mais velhas, né, a Jaque da Jana, que ela não é médica. Aí ela, toda vez que ela vai nos aniversários, ela, na hora de ir embora, ela fala, olha, obrigada, esse congresso foi ótimo. Junta aquele monte de médico. Porque médico não sabe falar de outra coisa, Não né? Gente, não consegue. Você sabe que eu, por ser uma falar... esposa de médico, então, assim, eu já me acostumei. Eu vou a um jantar de congresso. Olha, eu entendo. Eu vou falar Você já pra está você entendida. que super. Às vezes a pessoa fala, ela não entende. Aí meu marido fala, entende, pode falar, é normal contar isso. Até opina. Acho que ali. Opino, a opinião. Imagina, se jornalista não vai dar opinião. Ou não vai falar. Eu falo até em outro idioma.
A gente se entende no assunto. Se eu não falar porque eu não sou médica, mas eu falo como mãe, como filha, como mulher, que já passei por várias coisas. Pensa. Não, mas imagina, quantos casos seu marido já compartilhou com você? Então, o outro tá falando de um caso, nossa, eu já tive um caso parecido, já ouvi. Eu tenho casos, por exemplo, até para contar. Quando nós nos casamos no civil, porque eu casei no civil no Rio de Janeiro, porque a minha família, eu sou de lá. Eu falo que minha família é de lá, eu também, mas não sou mais. Aí a gente estava indo, um amigo nosso, médico também, a mulher tinha acabado de ter filho, teve um AVC, recém-nascido. Meu marido neurologista e adulto infantil atendeu. A gente estava lá antes para entrar para o casamento no civil, ele estava acompanhando o caso aqui, a gente voltou, ele já foi direto para o hospital. A gente brinca até que a idade do menino é a idade do nosso casamento. E eles lembram de tudo que a gente estava passando lá no casamento. Fomos para a lua de mel, tendo que acompanhar, imagina. O menino passou por uma cirurgia, um AVC. Imagina, perdeu um lado todo do cérebro. A criança teve o AVC? Entendi que Nossa. era a mãe. Não, o bebê. O bebê. Menos de 24 horas nascido. Gente. Então, assim, isso marca também, né? Me marca, porque são histórias que acompanham a minha vida. Com certeza. Assim, e eu imagino vocês, que é o dia a dia. Quando eu saio daqui de uma entrevista, eu sempre levo alguma coisa. Um assunto, uma ideia, uma dica, uma história. Aí eu conto para os meus filhos. Nossa, vocês não sabem. Eu descobri que se eu contar para eles alguma coisa, eles me contam alguma coisa deles. Porque não adianta ficar assim, você que tem filha. Não adianta assim, me fala, menina, o que você fez hoje? Você foi aonde? Você foi, recreou? Você brincou com um amigo? Aí eu li uma vez que eu tinha que contar. Aí então eu começo a contar. Hoje eu entrevistei fulano, hoje eu fui num banco. Imagina, fulano fez isso, isso. Aí eles me contam. Porque é uma conversa. Não pode ser um interrogatório. Tem que ser uma conversa. Isso a gente faz também com o marido. Porque marido também não conta nada, né? Aí você vai... Disciplina positiva com o marido. A gente também tem que ir com o marido. Mas assim, então eu acredito isso para vocês, né? Como vocês contaram aqui 2 histórias, mas tem muitas, né? Não, só na hora que você perguntou, eu já pensei em várias. Em várias? Tem alguma outra para contar? Eu tenho uma de uma grávida também. Na verdade, era uma paciente que ela teve um câncer de mama, fez uma cirurgia e ficou livre da doença tomando tamoxifeno para profilaxia. É hormonoterapia, né? Então, ela fez químio, fez cirurgia, depois ficou tomando tamoxifeno. E aí, quando deu 2 anos, mais ou menos, do tamoxifeno, ela falou que ela queria parar o tamoxifeno para poder tentar engravidar. E aí, até então, não tinha aquele estudo novo, porque hoje a gente tem um estudo que respalda mais a gente para fazer isso, mas na época não tinha. E aí ela falou, não, eu quero parar. E a gente, olha, o risco é esse aqui, a doença pode voltar. Se voltar, a gente não sabe onde vai voltar. Ela, não, eu quero parar. Ela ficou 2 anos sem o tamoxifeno. E aí, não engravidou. E aí resolveu voltar a tomar o tamoxifeno. E aí voltou a tomar o tamoxifeno e numa das consultas ela foi levar o resultado de exame de imagem de segmento, normal, tomando o tamoxifeno. E aí quando eu abri o exame de imagem, ela tinha uma metástase no fígado. E aí ela também, nessa mesma consulta, levou um beta-HCG. E ela estava grávida. Então, na mesma consulta que ela me mostrou que ela tinha uma metástase no fígado, ela me mostrou um beta-HCG positivo. E aí... Talvez foi uma das conversas mais difíceis na época, a Pilar estava pequenininha, porque eu precisei conversar com ela sobre interromper a gravidez. Eu precisei dizer para ela que essa era uma possibilidade, mas ela nem cogitou a possibilidade. E aí ela conseguiu com a gravidez. No primeiro trimestre a gente não consegue fazer muita coisa, mas depois ela fez o tratamento todo, o neném nasceu, tá aí grandão. Acho que ele deve estar com uns 2 anos já, mais ou menos. Ela tá bem, tratando, né? Tá tratando, tá bem. Mas são as conversas que impactam a gente, né? No dia a dia. Você tem também... Lembrou de outras? Então, eu tenho uma grávida também, mas as grávidas é porque, assim, acho que elas acabam... Elas marcam muito. Que ela também descobriu... ela estava grávida, mas ela tem um câncer, na verdade, de vagina. E aí ela descobriu na gravidez, obviamente, no toque vaginal. E aí ele sentiu uma lesão...
E aí ela teve que esperar, ela fez maturação do pulmãozinho e no final da gestação antecipou um pouco o parto. E aí depois ela teve que tratar, ela fez químio, fez rádio. E assim, a Jaci, ela é muito, tipo assim, eu falo que ela é muito especial, porque assim, depois que ela fez o tratamento, ela fez uma fístula reto-vaginal. Assim, ligou, porque é muito próximo, né? E aí, assim, hoje ela teve que colocar, ela teve que fazer uma colostomia, porque não teve como reparar. E ela, assim, ela vive e é um espelho para as pessoas que são ostomizados hoje. É mesmo? Porque ela tira super... Não, obviamente que assim, ela não tira de letra, porque, né, ter a ostomia tem todas as suas características, mas ela não deixa que isso impeça ela de viver. Ela vive e, assim... Virou um exemplo, Virou um né, exemplo. E, assim, pessoas. na época, quando a gente teve que decidir pela cirurgia, foi nem pelo tratamento, assim, ela teve... Parte da gestação dela foi relativamente tranquilo, assim, no final. Mas quando a gente teve que decidir de fazer a bolsa, porque assim, ela é super jovem e ela tinha uma fístula, ela tinha muita dor, isso estava impactando muito na vida dela. E a gente falou assim, não tem jeito, não, assim, não vai ter como a gente resolver. Não tem como costurar, não tem como fechar e a gente vai ter que fazer colostomia. E isso vai ser definitivo. Nossa. Difícil, né? Isso é definitivo, vai ser pro resto da sua vida. E assim, aí hoje... Mas assim, ela vai pra você ter noção, pro show, com a bolsinha estilizada, com a colostomia dela e vai maravilhosa. E quando vocês estavam falando aqui, você falou sobre hoje um processo de pessoa de tratar durante a gravidez, um outro protocolo? Não, foi isso? Não, é foi só o quê? porque no primeiro trimestre tem algumas coisas que a gente não consegue fazer, né? Porque está ali na formação do neném. Depois fica um pouco mais fácil da gente pensar. Começar o tratamento. Depois é possível. Algumas coisas não dá para fazer, né? Algumas coisas são proibidas, inclusive alguns exames, algumas drogas são proibidas. Mas a partir do primeiro trimestre fica mais... Na verdade, assim, fica menos arriscado de fazer, né? Ainda é um risco, mas fica menos arriscado. O que vocês procuram priorizar nessa jornada, quando vocês falam sobre alimentação, sobre o cuidado? Quer dizer, um paciente que está fazendo quimioterapia, se submeteu à cirurgia, parece assim, que para cada paciente vai ser um protocolo. Uns vão fazer a cirurgia antes e depois a quimio, a radioterapia. Outros vão começar com a quimio antes. É isso mesmo? É isso. E o que vocês procuram priorizar? Tem que ter uma boa alimentação? O que deve comer? Assim, o que não pode comer durante esse tratamento? Então, assim, na época da quimioterapia em si, a gente tem da quimio-rádio, a gente tem uma diminuição da imunidade. Então, a gente precisa tomar cuidado com alimentos crus, a procedência dos alimentos pelo risco de infecção. Mas, assim, a gente tem uma grande parcela dos nossos pacientes que chegam, às vezes, desnutridos. Porque, assim, às vezes eles já têm uma desnutrição de base, mas a doença também leva a uma desnutrição, porque o câncer, ele precisa de nutrientes para crescer. Então, o que ele faz? Ele rouba. Né? Ele rouba os seus nutrientes. Ele rouba as suas... Então, o consumo desse paciente tem que ser maior para poder... E aí, às vezes, quando ele chega, ele já está desnutrido. Então, a gente precisa hoje, na verdade, o tratamento do câncer não é só oncologista. A gente tem toda uma rede. A gente precisa da equipe multidisciplinar, do nutricionista, da dentista, da enfermeira, do farmacêutico. Porque todo mundo trabalha junto. O cirurgião, o radioterapeuta, a gente, na verdade, nós somos uma rede que vai tratar o paciente e fazer com que esse paciente receba o melhor tratamento e tenha a melhor efetividade possível. Porque, por exemplo, pacientes desnutridos, eles têm mais toxicidade e eles têm piores desfechos. Né? Eles respondem menos ao tratamento, evoluem pior. Então, assim, é tudo um conjunto. E, Juliana, como é que foi tratar o seu pai, que teve câncer? Então, meu pai, ele descobriu... meu pai teve um câncer de rim e esse diagnóstico eu estava na residência de clínica médica. Porque, assim, eu já saí da faculdade sabendo que eu queria fazer onco. Ah, é? Já. E aí, na época, foi impactante, óbvio.
né? E aí eu falei assim, não vou fazer mais não quero mais fazer não quero saber mais disso. Depois, assim, que assim, a gente tem aquele primeiro choque inicial, né? De receber, de ter isso na família. E depois as coisas elas vão se assentando, né? A cabeça vai trabalhando. A gente fala que são aquelas fases de aceitação da má notícia, né? Quer dizer, você vivenciou na sua própria pele o que você hoje passa como... Com certeza. Então, você sabe muito bem, né? Nossa, sentar do outro lado, né? Eu sei estar aqui e estar do lado de lá. E aí depois a gente fez a cirurgia, e aí eu já entrei na onco, ele estava em acompanhamento. Ele teve câncer de quê? De rim. De rim. E aí, quando eu estava no fim do R3, né, no fim da residência de oncologia, meu pai teve uma recidiva, né, a doença dele voltou. E ele teve a gente tem, sabe, essas ínguas que a gente tem embaixo do braço, né, os linfonodos. Ele tinha um conglomerado aqui no peito. E aí ele fez cirurgia. A gente fez uma cirurgia que a gente não sabia se ia conseguir tirar ou não. Mas a gente falou assim, ele só tinha essa doença. E aí, na época, a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. A gente optou por fazer a cirurgia. E aí ele operou e saiu pleno a lesão. E aí, depois ele ficou um tempo sem fazer tratamento nenhum, só acompanhando. Depois ele teve outra recidiva de mais outro conglomerado linfonodal. Ele operou de novo. E aí, na terceira cirurgia, realmente não teve como tirar, porque na terceira recidiva. E ele ficou tomando um tratamento e ficou... Assim, tem as suas toxicidades. Até ele tinha assim, não era eu que fazia o acompanhamento, assim, não fazia, mas fazia, né? A gente faz, mas a gente não faz. Você acompanhava o tratamento, né? A Alice também tem na família o avô dela. E assim, a gente trata, mas não trata. É porque acaba que essa pessoa confia em você, né? Então, ela tem um outro oncologista que não é você, porque até para você se privar do emocional, né? Porque é difícil, às vezes o emocional fala mais alto, então é melhor que tenha uma outra pessoa guiando esse tratamento. Mas querendo ou não, no meu caso é meu avô. Ele não faz nada. Se o oncologista falar, tem que tomar esse remédio e eu falar, eu acho que não, ele vai falar que acha que não. Ele só faz o que você... Ele faz o que eu acho que tem que fazer. Por mais que não seja eu que esteja ali. Mas com certeza. E papai era super bem cuidado, tipo assim, de efeito colateral. Acho que isso, falei, pai, o ganho que você está tendo é assim, né? Porque os efeitos colaterais, todo dia eu estava lá olhando, então assim, monitorando. E ele ficou super bem com os remédios, mas aí assim, meu pai faleceu, na verdade, não foi do câncer, ele faleceu de Covid. Né? Porque assim, os pacientes oncológicos, eles acabam que a gente sabe que na época da pandemia eles tinham piores desfechos, né? E aí meu pai pegou Covid e infelizmente ele faleceu do Covid. Poxa. Mas a doença oncológica dele estava controlada. Pegando esse gancho, eu acho que a nossa prioridade é a qualidade de vida, né? Você Exatamente. vê que os pacientes, hoje em dia, eles vivem mais. Mesmo que eles não estejam curados, eles vivem. Que você, por exemplo, for olhar papai, meu pai, quando ele teve o diagnóstico inicial, ao que ele, até a época que ele morreu, que não faleceu da doença, deu... Você estava fazendo clínica médica? Eu estava fazendo clínica médica, eu estava em 2013. Meu pai deu 10 anos. Sim. De um paciente com doença metastática. Então, assim, com doença metastática, ele viveu 7 anos. Porque assim, hoje a gente prolonga muito mais a vida dos pacientes. Bem, e viveu funcional, fazendo as coisas. E assim, hoje a gente consegue prolongar a vida com qualidade de vida. Né? Os estudos hoje, a gente tem questionários de qualidade de vida. A gente não é só assim, eu vou aumentar a sobrevida do paciente. Não é literatura, não né? É só isso. Não adianta hoje só aumentar a sobrevida livre de doença, de progressão e sobrevida global. De efeito colateral. Né? Mas eu preciso saber, assim, quanto de efeito colateral que esse tratamento está dando e como que isso está impactando na qualidade de vida do paciente. Que eu preciso dar vida com qualidade de vida. Sem dúvida. O seu avô está vivo? O meu avô está vivo. Tem que idade? Ele tem 87 anos. 87. Meu avô é um câncer de bexiga e um câncer de próstata. São 2 cânceres diferentes. Mas o que pega mais é o câncer de bexiga.
E a gente bate muito nessa tecla sobre qualidade de vida, né? Então, assim, a gente não fez quimioterapia, a gente não fez radioterapia, porque ele tem 87 anos, né? Então, porque ia oferecer para ele baixa qualidade, né? A quimio vai aumentar a sobrevida, tá bom. Às custas de muita toxicidade para um senhor de 87 anos. Ele ainda tem todas as comorbidades que ele tem, né? Então, ele tem pressão alta, ele tem um Parkinson. Ele é totalmente funcional. Ele precisa de pequenas ajudas. Lúcido, completo. Médico. Olha, Então, não adianta você falar que... vamos fazer uma cirurgia. Obstetra. Ele quer saber qual que é a cirurgia, como vai ser feita. Ele quer sentar com o cirurgião, entender qual que é a via. Tudo. Então, ele entende tudo. E o que eu sempre bato na tecla com ele é qualidade de vida. Então, por que você não vai fazer esse tratamento? Por que você acha que não? Porque vai te tirar a qualidade de vida. Então, eu acho que a nossa prioridade maior na oncologia, quando você vê que os tratamentos estão dando cada vez mais tempo de vida, né? Então, você vê que esses avanços, terapia-alvo, imunoterapia, até as próprias quimioterapias estão fazendo com que os pacientes vivam mais. Então, a gente está tendo mais tempo de vida. Mas, assim, eu, pelo menos, não acredito num tempo de vida sem qualidade. Assim, para mim... Não é justo, para mim não é justo, não é digno. Não é digno. Né? Então, e, por exemplo, igual ela, assim, né, a gente sabe que, assim, o câncer, ele é uma doença, a gente está tendo pessoas mais novas, mas é uma doença do idoso. Né? E hoje, para você ter uma noção, hoje dentro da onco, a gente já tem a oncogeriatria, porque a gente... E, assim, as pessoas, nossos idosos de hoje, eles vivem muito mais do que eles viviam antes, né? E são idosos cada vez mais funcionais, mas a gente é idoso. Então, assim, por mais funcional que esse idoso seja, ele não tem a mesma reserva que uma pessoa de 40, 50 anos. Então, hoje a gente sabe, assim, esses pacientes, eles merecem tratamento, mas a gente precisa manter funcionabilidade. Não adianta eu fazer um tratamento, pegar uma pessoa que é funcional, fazer um tratamento para deixar essa pessoa com total perda de funcionalidade, totalmente dependente, às custas de diminuição drástica da qualidade de vida. A gente estava até numa aula ontem, conversando sobre isso, porque assim, a gente tem especificamente de câncer de bexiga, e a gente hoje tem um padrão na primeira linha de tratamento, e surgiu uma outra opção de primeira linha, mas é muito tóxico. Entendi. Então, assim, a gente precisa ponderar para quem que você vai oferecer esse tratamento com tanta toxicidade. A gente precisa se preocupar muito com isso, porque assim, é uma droga assim, você vai oferecer uma droga, assim, o paciente estava com a sua doença metastática, mas estava fazendo suas coisas. Aí você dá um remédio que o cara não consegue mais segurar um talher, a pessoa não consegue mais andar na rua. Isso é qualidade de vida? Não é. Deve ser muito difícil as decisões que vocês precisam tomar. É por isso que a gente precisa ter outro oncologista, porque assim, a oncologia, na verdade, é muito emocional, mas você precisa ter o racional também. Né? Então você precisa ter... Você estava falando de casos, eu tive um paciente que ele tinha 32 anos, um melanoma, e um menino super jovem, tinha acabado de casar. Sabe aquele casal fofo que dá vontade de você botar, tipo, levar para casa? E ele teve um melanoma metastático, uma doença horrível, extremamente agressiva. E chegou uma hora que ele ficou assim, infelizmente não tinha mais o que fazer. E aí nessas horas você começa mandando mensagem para o povo lá, a gente tem algum estudo clínico aberto, pelo amor de Deus, alguém arranja alguma coisa. E só que assim, infelizmente as opções terapêuticas elas se esgotaram, e esse é um momento difícil na oncologia. Quando você vê o paciente, você fala, eu não tenho mais o que fazer. E aí eu lembro que Gabi, que é uma amiga nossa, falou comigo assim, Juliana, primeira pessoa que precisa aceitar que não tem mais nada para fazer é você. Porque a gente fica naquela ansiedade, naquele desespero de tentar achar alguma coisa, de fazer alguma coisa pelos nossos pacientes. E aí você entende que infelizmente não tem o que fazer, e aí você vai conversar com a família. Então, assim,
esse também, assim, foi um momento recente meu mais difícil. Ele está em tratamento agora? Ele faleceu. Infelizmente, ele faleceu. Mas, assim, ele tinha uma doença, assim, extremamente agressiva. É mesmo? Eu acho que a pandemia do Covid, ela veio para mostrar pra gente, assim, essa vulnerabilidade da vida, sabe? E a gente, como oncologista, a gente lida com isso diariamente, né? Uhum. Porque vem um diagnóstico e aí é um paciente que ele não perde só, assim, não é só um diagnóstico, né? Ele perde a vida que ele acabou de casar, ele perde o emprego, ele perde uma amamentação, ele perde o aniversário de um filho. Então, assim, são várias perdas, né? E a oncologia é exatamente isso. A oncologia é uma perda total de controle, porque o câncer ele aparece de repente. E eu costumo dizer que o Covid foi exatamente isso, assim, né? A gente pôde vivenciar essa perda do controle, né? Essa coisa que a gente achava que a gente tinha controle, e aí a gente viu que a gente não tem mais, né? Então eu falo muito com os meus pacientes assim, o dia de viver é hoje, né? Hoje. E, só que isso é para todo mundo, né? Então, assim, quando alguém me pergunta por que você fez oncologia, na verdade, eu não escolhi a oncologia. Ela que me puxou para ela, assim. Mas hoje eu penso assim, a oncologia é algo que me traz para o hoje, sabe? A minha profissão, ela me traz para o que eu preciso fazer agora. Porque o amanhã não é só quem está doente que precisa se preocupar com o amanhã, entendeu? Todo mundo. Né? Verdade. Assim, o amanhã ninguém sabe. E eu acho que o Covid trouxe isso de uma forma muito avassaladora para todo mundo. Mas o Covid é exatamente o que o paciente com câncer vive, né? E diariamente, diariamente. E o que a gente lida diariamente também. Eu acho que a gente sai hoje dessa entrevista pensando nisso. Viva o seu hoje. Viva o seu hoje, independente, né? Vê o que Deus tem para você hoje. Quais são os planos, né? Porque amanhã a gente só vai colher frutos do hoje. Exatamente. A gente amanhã não sabe o que vai acontecer, o que vai passar. Então, é viver o hoje. Bom, e quem quiser conhecer mais o seu trabalho de vocês, acompanhar nas redes sociais, Elas Oncologia, ali tem dicas, eu já vi tudo lá no Instagram. Dicas, elas são umas graças falando assim, todas elas, assim, elas lidam com uma coisa tão dolorida, mas são todas assim, falam com carinho de um assunto tão difícil. Ai, que dói, né? Assim, mas que vocês falam muito bem. E com muito cuidado também, isso é muito legal, né? Então, que bom que tem vocês para poder oferecer essa mensagem de coragem, do acreditar, do cuidado, do afeto que vocês passam para o paciente. Então, continuem assim. Que eu acho que isso, com certeza, vai ser uma rede maior ainda. Obrigada a você pelo convite, da gente ter a oportunidade de poder falar sobre isso. E quando tiver coisas para falar, assuntos para falar, para alertar, fiquem à vontade. Podem voltar. Sempre que precisar da gente, estamos à disposição. Depois vocês podem trazer as outras. Sim, pode vir certeza. todas. Será que vai caber aqui? A gente vai dar um jeito. A gente se aperta um pouquinho e vai certo. Me matar, mas tá tudo bem. Obrigada, Juliana. Obrigada, Alice, por terem vindo, tá? Obrigada a você pela sua companhia. Compartilhe essa entrevista. Eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir um pouquinho dessas histórias que nós ouvimos hoje por aqui. E você me acompanha lá no YouTube e nas redes sociais também. Até o próximo episódio.